Você achou, que somente quem achou Lucas 8, 26, diga amém. Aleluia. Aleluia, fale. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, Lucas capítulo 8, verso 26. É um pouco extensa a leitura, mas é necessária para a gente poder entender todo o contexto. Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Gerasá, ou seja, de Gadara, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Este homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Em algumas traduções está assim: por favor, não nos atormente. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés, as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava. E o demônio o levava para o deserto. Verso 30. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é multidão, ou meu nome é legião. Respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandassem para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem havia sido quem saído os demônios, e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido do seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gadara ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixa ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa, conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Até aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos que eu vejo a tua cabeça. Pai, graça nós te damos, estamos aqui na tua presença para lhe render graças, te louvar, exaltar, engrandecer o teu santo nome. Desde, Senhor meu Pai, da manhã deste domingo a qual nós levantamos, Pai amado Deus, nós já tivemos a oportunidade, desde o início a qual o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, de adorar, louvar e glorificar o teu santo nome. Pois o culto não começa aqui, Senhor, o culto começa quando eu levanto. Pai amado Deus, a oportunidade de cultuar e louvar ao Senhor começa a partir do momento que eu abro os meus olhos. Pai amado Deus, e o Senhor nos concede mais um dia para poder estar te servindo, te louvando, adorando e fazendo o melhor para ti. Então, Senhor meu Pai, o Senhor conhece e sonda o espírito, a alma de cada um que aqui está. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe, Pai amado Deus, a necessidade de cada um, pois a tua palavra diz que o Senhor supre todas elas. Então, Senhor meu Pai, vem de encontro aos teus filhos neste momento, abençoando com o teu poder, a tua presença, a tua graça. Pai amado Deus, independentemente de como pessoas chegaram aqui, mas o que eu peço a ti é que não saiam da mesma maneira como entraram, mas que saiam curados, libertos, renovados, restituídos, cheios do teu Espírito Santo, cheio de paz, cheio de alegria e cheio de felicidade.
Pai amado Deus, que possamos dar início a uma nova semana, um novo ciclo na Tua presença e fazendo, Pai amado Deus, o que é correto aos Teus olhos. Pai amado Deus, em nome de Jesus, Pai, também as nossas crianças que estão na salinha delas, abençoe poderosamente os tios que estão cuidando com amor, com zelo, e também aqueles que estão nos assistindo através da transmissão ao vivo. Alcance a todos, Pai amado Deus, que a Tua palavra venha trazer um constrangimento dentro de nós, que eu possa olhar para dentro de mim. E Pai amado Deus, que eu possa ser confrontado através das Suas Escrituras e olhar e ver o quanto eu sou dependente do Senhor e o quanto eu preciso aprender cada dia mais na Tua presença. Louvado seja sempre o Teu santo nome. Toda honra e glória sempre seja dada a Ti. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar o teu assento e logo após você pode aplaudir ao Senhor. Se acomode aí, fica à vontade. Só não dorme, em nome de Jesus. Só não fica falando com o seu irmão. Aleluias. Deixa para mexer no celular depois. Só se atente aqui. Une hoje aqui o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Porque Deus ele já começou a fazer algo grandioso ao nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós lemos um contexto, essa palavra que Deus me deu essa semana, a qual foi meditar, pesquisar algumas coisas. É muito interessante, é muito lindo o agir de Deus. É muito maravilhoso ver o quanto Deus ele age e ainda ele faz grandes coisas no nosso meio. E eu não sei, aleluia, como você entrou aqui, eu não sei como foi seu domingo, a sua semana, mas eu sei de uma coisa. Da mesma forma que Jesus agiu na vida deste homem, ele também pode agir na sua vida hoje. É assim, se assim você desejar isso para a tua vida. Torno a repetir, a gente não está aqui num ponto de encontro, a qual eu não tive a opção deste domingo, ou a qual eu não estava afim de ficar em casa. Aleluia, talvez porque eu não estava afim de fazer nada, ou ficar deitado, ou dormir mais cedo, e por isso que eu vim aqui, não. Eu vim com o propósito de poder adorar, louvar e glorificar o nome do Senhor. Então entenda, se você está aqui, aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Se você está aqui, em nome de Jesus, olha para essa pessoa linda, dá um sorrisão para ela, para quebrar esse gelo, fala para ela assim, se você está aqui, em nome de Jesus, fala para ela, se você está aqui com ânimo, senão ela vai morrer, que está do seu lado. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Ofereça o teu melhor a Ele. E receba também o melhor dEle para a tua vida. Amém, querido? Você crê? Então, em nome de Jesus, se atente àquilo que o Senhor tem. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. Tenho certeza que você já ouviu sendo ministrada em vários lugares. Talvez você já ouviu várias vezes. Mas o lindo é que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E Deus ele tem algo especial para a tua vida. A Bíblia vai dizer, neste contexto, a qual nós lemos, que Jesus e seus discípulos, eles vão para uma região, né, dos Gadarenos. E a Bíblia vai dizer que este lugar era o lado leste do mar da Galileia. E lá a Bíblia relata que havia um homem que estava possesso já por um tempo, por uma legião de demônios. O nome legião é dado pelos romanos para poder numerar o seu exército. Então, por exemplo, uma legião, né, quando os romanos usavam para numerar o seu exército, era contado com o número de 7.000 homens. Então, quando os demônios dizem, ou quando a Bíblia se relata ou se refere à legião de demônios, também esse nome pode ser dado, como a Bíblia relata mais claro, aos anjos caídos do céu. Significa que é um grupo de demônios, de 7.000 demônios, que estava habitando naquele homem. Então você imagina só a confusão que era na alma daquele homem, na mente daquele homem, a qual a Bíblia relata que este homem, ele se feria, ele se cortava, ele se machucava por conta própria, quando ele estava possesso, e ele morava, a Bíblia diz bem claro que ele não morava em casas, mas acredito eu, porque lá no final desse contexto, Jesus vai dizer assim, não, volte para a tua casa, volte para a tua família, e conte o que Deus fez na tua vida. Então, isso significa que ele tinha sim uma família. Ele não era uma pessoa indigente, ele era uma pessoa, um homem, que acredito eu, que ele poderia até mesmo ter uma esposa, filhos. Ele tinha uma casa para poder cuidar. Ele poderia ser um homem provedor da tua família. Mas por essa situação, qual a Bíblia não relata o porquê, mas ele estava passando por este processo de libertação, a qual muitas pessoas até tentaram ajudar. E a Bíblia vai dizer assim, que este homem, ele se machucava todo e ele andava nu.
ele andava sem as suas roupas. Isso significa, nudez na Bíblia significa vergonha. Então ele era uma vergonha para aquela cidade, ele era uma vergonha para a tua família, ele era uma vergonha para aquele povo, ele se sentia envergonhado por aquela situação. Então a Bíblia vai dizer que quando esse espírito maligno se apossava do teu corpo, levava ele para o deserto, e ali ele ficava sós. Ele passava talvez dias, noites, com fome, com frio, passando por aquela situação. E a tua casa lá, a tua família lá, crendo e esperando, aleluia, um milagre de Deus, que poderia operar na vida, aleluia, daquele homem, talvez o esposo ou do pai. Mas a Bíblia não relata o quanto tempo ele estava naquelas condições, mas diz que ele estava, muito precário por essa situação que ele estava passando. E a intenção de Satanás é humilhar mesmo. Quando ele tem a oportunidade de entrar na vida de uma pessoa, de dominar a vida de uma pessoa, a intenção dele não é fazer cócegas, a intenção dele não é querer acariciar ninguém, a intenção dele é destruir, é matar, é roubar, é humilhar. A intenção de Satanás é isso. Por isso que é triste que ainda muitas pessoas brincam com o pecado. Muitas pessoas acham que não tem problema nenhum viver ainda na prática do pecado, sabendo, aleluia, que o que tem feito é errado. É muito simples da gente entender. A Bíblia diz que nós temos que ser sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ou seja, ou nós nos entregamos literalmente para o Senhor, ou nós nos entregamos literalmente para Satanás. Misericórdia, pastor, sim. O próprio Senhor vai dizer assim: aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. O que ele está dizendo? Aquele que está limpo, ele deseja cada dia mais de estar limpo, ou seja, de permanecer purificado através do sangue do Senhor. Mas aquele que está sujo, ele deseja cada dia mais se permanecer impuro naquilo a qual não pertence ao Senhor. E a intenção de Satanás era exatamente, primeiro, nem ceifar a vida daquele homem. E o que o Senhor ministra no meu espírito agora, não está nem aqui, que é algo tão interessante. Por que Satanás ele tinha total domínio sobre aquele homem? E por que ainda ele não tinha o matado? Porque se ele já estava o domínio da mente, da alma daquele homem, porque o espírito pertence a Deus, mas se ele estava no domínio daquele homem, ele poderia muito bem matá-lo. Se ele estava já com toda a posse daquele homem, ele poderia tudo muito rápido matar aquela vida, ceifar mais uma vida e procurar mais alguém, mas não. Porque ele sabia que aquela região, e a gente vai ver aqui, aquela região pertencia a Satanás. Ele tinha total legalidade naquele lugar, não era só naquele homem, era em toda a cidade. Porque a cidade era propícia para ele, a cidade oferecia o que ele queria. A chave, aleluias, da porta daquela cidade estava nas mãos do diabo. Então a intenção dele não era somente matar aquela vida, era humilhar, era esfregar mesmo a cara daquele homem de família no chão e dizer: olha, quem manda sou eu, e eu humilho, eu vou pisotear, e o quanto eu puder fazer até o corpo dele suportar, eu vou fazer. E é isso que Satanás ele tem tentado com muitas vidas, com muitas famílias. Aleluia. Entenda uma coisa, querido, como foi ministrado aqui agora no louvor: aonde tem a presença do Senhor, tem a paz. Aonde tem a presença do Senhor, não tem espaço para a confusão. Em nome de Jesus, igreja, olha aqui para mim. Não sou melhor do que ninguém, tenho também os meus problemas e as minhas falhas, mas vamos começar a optar pela presença do Senhor, começando dentro da sua casa. Em nome de Jesus, não permita, não dê legalidade, não dê a chave da tua família, da tua casa, para Satanás poder entrar e sair na hora que ele quiser. Pastor, você não sabe o que eu estou falando? Eu sei sim, porque a Bíblia está dizendo em relação a isso. Então vamos nos atentar, vamos desejar a presença de Deus a cada dia mais. Não tem opção. Eu não posso optar, aleluia, em ficar. Talvez você já ouviu, mas eu vou contar muito rápido.
Uma certa feita tinha um homem que estava em cima de um muro. E de um lado estava Jesus e os teus anjos, do outro lado estava Satanás e também os seus endemoniados. E naquele momento, aleluia, o homem em cima do muro, Jesus olha para ele e diz: desce daí, vem para cá. Desce daí, vem para cá. Desce daí, vem para cá. E aquele homem indeciso, ele olha para Jesus, os teus anjos chamando, dizendo: desce, vem para cá, vem comigo. E quando ele olha para o lado de Satanás, Satanás de braço cruzado dando risada. E nem sequer se expressando para aquele homem. Aquele homem, ele fica encucado, ele olha e diz assim: peraí, Satanás, por que Jesus ele está me chamando junto com os teus anjos para mim ir para lá e descer do muro, e você está aí olhando para minha cara dando risada sem dizer nada? Aí Satanás olha para ele e diz assim: porque o muro pertence a mim. Desce do muro hoje, querido. Pare de desejar o mundo um pouquinho e querer Jesus um pouquinho, não. Ou você opta por Jesus ou não. Não tem meio termo. Pastor, eu sei o quanto é difícil. Pastor, eu estou me esforçando. Glórias a Deus, continue se esforçando. Processo de libertação, já diz, é um processo, é um tempo, mas desde que você queira. O problema é eu me acomodar naquilo que não convém, é eu permanecer naquilo que é errado, é eu permanecer, aleluia, se alimentando aquilo que não provém do Senhor. Nós precisamos buscar a cada dia mais. Eu quero dizer algo para você que é tão maravilhoso e tão lindo, porque nós, diferente deste homem, nós temos a oportunidade de todos os dias de ser, aleluia, salvo, curado, liberto, renovado, restaurado, aleluias, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa oportunidade. Aquele homem era diferente, porque a cidade já pertencia ao Satanás. Aquele homem já pertencia a Satanás. Aquela cidade já estava acomodada com aqueles acontecimentos, com aqueles gritos. Então aquele homem não tinha opção, porque a religião não ia atrás daquele homem. A religião, ela estava exatamente fazendo aquilo que ela achava que era de melhor. Então jamais a religiosidade iria permitir de ir cuidar ou ir atrás daquele homem. Porque talvez o julgamento seria: ele não quer saber de nada, ele não quer nada com nada, deixa ele lá, é assim mesmo, entrega na mão de Deus, deixa morrer, não sei porque ainda não morreu, não sei porque ainda não foi embora. Querido, eu quero dizer algo para você. A Bíblia vai dizer assim que esse homem que estava lá, possesso por esses demônios, que morava no cemitério, que andava sem roupa, todo ferido, aleluia, e era levado para o deserto, era humilhado, era esculachado por Satanás. A Bíblia vai dizer que pessoas já tentaram o ajudar, pessoas já tentaram acorrentar as tuas mãos e os teus pés. Talvez o homem ou alguém, enfim, foi lá tentar fazer alguma coisa por ele, mas a Bíblia vai dizer que todas as vezes que ele era preso com correntes e grilhões, o próprio demônio, a qual se apossava dele, estourava, arrebentava aquilo, aleluia, feria as pessoas e fugia daquele lugar. Só que chegou um tempo, de tanto que as pessoas tentaram, talvez uma, duas ou três vezes, ajudar aquele homem, viram que não tinham o que fazer, aleluias, papai amado Deus, se acostumaram com aquilo, deixaram ele naquelas condições, dizendo assim: bom, não tem mais o que fazer, deixa Deus dará até que ele morra. Uma coisa que me chama a atenção aqui é, papai amado Deus, o grande erro nosso é deixar de recorrer ao Senhor e ficar correndo atrás de pessoas, esperando, aleluias, um resultado de pessoas, aleluias, como eu costumo dizer, comedores de arroz e feijão, pecadoras, falhas, esperando um resultado que somente Deus pode te dar. A maior frustração hoje de homens, de crentes, aleluias, é ter uma pessoa como referência na sua vida, aleluias, mas não é referência de coisas boas, é exatamente, Pai amado Deus, nessa tarde Deus falou muito forte em relação a isso. Tem gente adorando gente,
Tem gente, querido, colocando gente no lugar de Deus. Tem gente, querido, não tendo referência de pessoas com atitudes como homem e mulher de Deus, mas tem gente deixando Deus de lado para buscar em homem um resultado a qual somente Ele pode te dar. Eu quero dizer algo para você, aleluias. Busque sem ajuda em homens e mulheres de Deus, mas espere um resultado somente nele, aquele que pode mudar e transformar a tua história. Sabe por quê? Pessoas desistem. Sabe por quê? Pessoas podem te abandonar. Sabe por quê? Pessoas podem não acreditar mais naquilo que Deus pode fazer na tua vida e na tua família. Pessoas, ela tenta, e chega uma hora que a pessoa olha e diz assim: meu, estou cansado, desculpa. Oh Pai, Deus está falando aqui nesta noite. Não faça deste momento como um momento descartável. Pastor, você falando para mim, tô. É pessoal, pastor? É lógico que é pessoal. Se você está aqui, Deus está falando com você que é pessoal que está aqui. Você pode ficar bravo comigo, mas menos bravo com a palavra de Deus. Vamos parar. Aleluia. Vamos buscar sim em homens e mulheres de Deus, mas vamos esperar um resultado que só pode vir dele. Se você espera resultado de pessoas, deixando Deus em segundo plano, colocando pessoas no lugar de Deus, adorando gente, gente adorando gente, criatura adorando criatura, querido, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Muitas pessoas saindo da igreja porque tem se decepcionado com o homem. Homem falha, homem está sujeito a falhar, te decepcionar. Aleluias. Tem amizade sim, cria um vínculo de amizade sim, de intimidade sim, mas espere uma resposta, aleluia, ou um resultado que só pode vir de um único Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Compartilha, aleluia, peça ajuda, abra o teu coração sim, mas espere somente o resultado que vem dele. Eu quero dizer algo para você, querido, aleluia. Você pode até esperar ou até criar uma expectativa na minha pessoa hoje, mas eu quero dizer algo para você. Eu estou aqui, eu não sou a mensagem, eu sou o mensageiro a qual estou passando de Deus para você. Então crie uma expectativa nele, porque ele pode mudar a tua história, ele pode transformar a tua família, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode fazer você sair daqui hoje de uma forma totalmente diferente da qual você entrou. É só ele, é só ele. Papai, as pessoas já tinham tentado, ajudaram no ponto de desistir, mas, aleluia, mal sabia aquele homem e a tua família, que o dia de transformação, aleluia, ia acontecer naquele momento sobre a tua vida. Deus é maravilhoso. Sabe o que é mais lindo de tudo? Talvez não tinha pessoas orando por ele. Pessoas o ajudaram de uma forma simples, de ir num depósito, pegar uma corrente, pegar um cadeado, trancar, tentar o prender o homem, não o libertar. Ele tinha pessoas que tentaram ajudar de uma forma natural e física, mas não pessoas que oraram e jejuaram por ele, a fim de o libertar daquela situação. Aleluia, tem uma diferença muito grande de pessoas que te ajudam só para dizer que está te ajudando, e de pessoas que talvez estejam nos bastidores, talvez que você nem saiba, mas está orando e jejuando pela tua vida. O problema é que só é legal, só é bacana, aleluia, a pessoa a qual você vê que está te ajudando. Só é legal, só é bacana a pessoa a qual você pode ver aquilo que ela está fazendo por você. Glórias a Deus. Mas entenda uma coisa: o mais importante de tudo
não é estar rodeado de pessoas estendendo as mãos, querendo te ajudar somente de uma forma superficial, querendo te ajudar apenas com uma palavra, apenas com algo físico, aleluia, mas deseja cada dia mais, ou seja, valorize, papai amado Deus, de pessoas que têm dobrado o joelho, têm colocado a cara no pó e têm orado pela tua vida, por mais que estão nos bastidores, nem parecido tem, nem saber você saiba, aleluia, mas o Senhor está dizendo, não desanime, não desacredite, porque por mais que pessoas desistiram de ajudar você em algo, Deus sempre levanta alguém, para poder dobrar o teu joelho, colocar a cara no pó e dizer, Pai, visita, liberta, fortalece, cura, opera nessa vida que precisa, somente algo que o Senhor pode fazer. Não se entristeça por falta de ajuda física, natural. Papai amado, pessoas me abandonaram, pessoas desistiram de mim, pessoas me decepcionaram, mas entenda uma coisa, que existe um Deus que está olhando para você, existe um Deus que está ciente do que você tem passado, existe um Deus, aleluia, que Ele sabe, papai amado Deus, o que você precisa nesta noite. Talvez eu, com meus olhos naturais, eu olho para você, eu digo assim, eu sei o que você precisa, Ana Paula. Do que? De um ar-condicionado agora virado para você. Talvez eu possa dizer, Priscila, eu sei que você precisa hoje. Do que? Olhando fisicamente, porque você está bem, está dando risada, você precisa de uma água gelada para você. Talvez as pessoas olham somente por fora e vê o que a pessoa, o seu próximo está precisando naquele momento. Talvez eu estou aqui, eu estou vendo o rostinho de cada um. Talvez você está sorrindo, está meio disperso, está olhando, está abanando, está com a toalhinha limpando o suor, tomando uma água, mas Deus sabe como que está aí. Talvez você está sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Talvez você está vivo por fora, mas está morto por dentro. Talvez você entrou aqui só pela misericórdia e a graça de Deus. Mas entenda uma coisa, se aquele homem que não tinha pessoas intercedendo, orando, buscando uma ajuda espiritual pela vida dele, Jesus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo naquele lugar. E a Bíblia vai dizer assim que as pessoas tentaram, ajudaram, mas não resolveu, largaram ele. Então ele andava nu, se humilhando, vergonha, exposta, vergonha para a tua família. Talvez no início daquela situação as pessoas olhavam, apontavam o dedo, mas aquele ali não é o esposo da Mariazinha, aquilo ali não é o pai do Joãozinho, aquilo ali não é o filho do Zezinho. Talvez era uma vergonha por aquela situação a qual ele estava passando. E pessoas tinham medo de passar por aquela região, porque primeiro era cemitério. Quem gosta, tem gente, cara, é incrível. Eu estou falando porque eu já vi isso. Tem crente que tem medo de passar em frente do cemitério, muito menos entrar. Você tem coragem? Fala a verdade, você tem coragem de entrar no cemitério de noite? Tem algum corajoso aqui, sim ou não? Hã? Então, tem uma corajosa lá. Tem alguém ou não que tem coragem de entrar? Amém, irmão, glória a Deus. Tem coragem ou não? Amém, tá. Amém, glória a Deus, irmão Geraldo. Tem gente que não tem coragem nem de levantar de madrugada para ir no banheiro, quanto menos no cemitério. Rapaz, essa noite eu vou contar um breve testemunho para você bem rápido. Essa noite que deu uma dor de barriga em mim, Diegão. E eu comecei a escutar uns estralos no telhado, nessa telha aí de zinco em cima. Prá. Falei, misericórdia. Bem na hora, cadê aquela dor? Falei, eu preciso ir no banheiro, meu Deus. E daí eu falei, tomara que seja 6 horas da manhã. Aí na hora que eu pego meu celular, Fabião, 3 horas da manhã. Falei, misericórdia, Jesus. Tem que sair do meu quarto, abrir a porta, passar pela casa, abrir a porta, se deparar com a salinha das crianças até chegar no banheiro. Daí eu falei, não vou passar dor de barriga madrugada aqui não, é 3 horas ainda. Está repreendido, em nome de Jesus, toda a intimidez de Satanás está repreendido. Já fui correndo, acendi a luz, tacando a mão na luz. Fui no banheiro, voltei, fui orar, falei, amém, Deus, está repreendido em nome de Jesus.
quanto menos um cemitério 3 horas da manhã. Então você imagina as pessoas que via, sabia e conhecia a situação daquele homem, tinha medo de passar por 2 motivos. Primeiro, por ser cemitério, por onde ter sepulcros, né, que tinha cadáveres lá dentro, e também por ser um lugar tenebroso, lógico. Ninguém vai passear, vou dar um rolê no cemitério, ninguém faz isso. Então as pessoas tinham medo de passar perto de lá por essa situação. E outra, as pessoas pela história daquela cidade, que era conhecida como Gadareno, o endemoniado Gadareno, as pessoas não iam passar lá, porque próximo da onde ele estava, porque ele poderia ferir as pessoas, ele poderia agarrar as pessoas. Cara, você quer ver um negócio? É incrível, Marcelo. Teve uma vez, faz um tempinho já, mas esses dias aconteceu também, mas é antiético falar isso. Mas uma vez a gente estava lá na igreja, lá no Eldorado, e aí o cultão, acabou o culto, chamou a galera para frente, tal, aquele negócio, e a palavra confrontando, batendo mesmo, cajadada no lombo. E gente com aquela cara de quem chupou limão, uns chorando, uns felizes, outros tristes, e aquele negócio todo, outros com sono, querendo ir embora, assistir Faustão, Silvio Santos, sei lá. Mas enfim, aí acabou. Vamos colocar de pé, irmão. Aí se colocou de pé, vamos orar agora. Era um culto que ia acabar, normal, é finalizar comum. Aí tinha uma pessoa que estava encostada assim na parede, tipo assim, ó. Aí, assim, olhava no relógio olhava para minha cara, tipo assim, pastor, você é mala, cara, você não vai acabar logo? Eu falando, irmão, Deus está querendo fazer algo na vida de alguém aqui e tal. E a pessoa assim, olhava no relógio, oh, misericórdia. Desse jeito mesmo, pior ainda. Eu falei, amém, estou fazendo o que Deus manda fazer. Irmão, daqui a pouco, cara, não sei se você lembra disso, Mateusão. Daqui a pouco o demônio pegou uns 3 lá, cara. Na hora que deu um grito, bah! Irmão, o irmão que estava assim, ó. Na hora que viu o grito, viu que é demônio, ele está amarrado, está repreendido. Mas cada vez que ele falava que estava amarrado, ele ia mais para o lado da porta. Falei, cara, gozado, falou em demônio, manifestou, tu não tem medo. Passa perto de macumba na esquina, até o sinal da cruz faz. Falei, cara, que crentaiada é esse, bicho? É meio estranho os negócios desses, uma reação assim. Né? Eu nunca vi isso, crente ter medo de demônio. Cara, é no nome de Jesus, não é no nome de pastor não é no nome dos outros não. Vê Jesus, vê demônio manifesto, misericórdia, você quer sair correndo, tem medo. É incrível, você quer ver um crente sentir temor? É inversão de valores, irmão. Hoje o temor não vem pelo temor, respeito a Deus. O temor vem na hora que um demônio manifesta. É incrível, a pessoa vira crente na hora que o demônio manifesta em alguém. Enquanto está tudo normal, tem gente com sono, tem gente querendo ir embora. Ah, vai demônio pegar alguém aqui, mas na hora, fica vivo na hora. Estende as mãos, tá longe de mim, tá amarrado, fica amarrado aí, não sai daí não. Cara, é incrível, velho. E infelizmente, Caleb, acontece essas coisas. Então as pessoas não chegavam perto, as pessoas não passavam por lá, porque tinha medo disso. E eu vou passar lá, já tentaram, já amarraram, já aprisionaram ele, nada deu certo. O cara está do mesmo jeito lá, na mesma situação, deixa ele lá. Né? Vamos isolar, colocar até aquela fita zebrada para ninguém passar por aquele lugar. Vamos deixar ele morrer lá. Quem que era o louco de levar comida para ele? Quem que era o louco de levar uma água para ele? Ninguém. Aquele homem estava passando por aquela situação, pelo processo, e sendo humilhado pela situação que ele estava passando. E o nome, o rótulo que colocaram nele era o endemoniado de Gadareno. Ah, você conhece? Ah, esses gritos vêm da onde? Ah, alguém que caiu? Não, vem do endemoniado de Gadareno que está lá, o endemoniado. O rótulo dele era o endemoniado, o que trouxe humilhação, vergonha para a tua família, é ele que está lá. Porque a Bíblia vai dizer que ele gritava muito. Então eu fico imaginando de noite, quando as pessoas estavam dormindo, os gritos que eram dados no cemitério ao qual ele morava. Aqueles gritos iam em direção às casas, as pessoas ouviam, fico imaginando a família ouvindo o grito daquele homem, e sentindo a dor no teu coração, de ter um pai, um esposo, um filho passando por aquelas condições. Tua família destruída, tua família ali dilacerada, corrompida por aquele problema qual ele estava passando. E assim os dias foram passando. E talvez para aquele homem seria todos os dias o mesmo dia. Talvez quando ele ficava em sã consciência, e eu vou falar para você o porquê que ele ficava em sã consciência. O desejo dele era sempre sair daquelas condições. Mas como? Mas como que ele iria sair?
Talvez a religiosidade das pessoas ali não iria aceitá-lo em ajudá-lo. Ele ia pedir ajuda para quem? De que forma que ele ia se aproximar de alguém, sendo que pessoas passavam longe daquele lugar? E aquele homem então, passando por aquela situação, nos momentos a qual ele estava em sã consciência, ele desejava uma transformação de vida, mas logo Satanás tomava posse dele de novo, machucava todo ele e levava ele para o deserto, para ali humilhar, fazer ele sofrer cada dia mais. Mas, aleluia, chegou um dia que por mais que pessoas daquele lugar, Luizinho, rotularam ele como o homem, o jovem endemoniado, aleluia, como pessoas, João, que olhavam para ele e diziam: lá vai o homem endemoniado, ainda não morreu, está lá ainda, não mudou ainda a história dele, está do mesmo jeito. Oh, papai amado Deus, mas havia um Deus lá de cima, e por mais que pessoas tentaram e o abandonaram, por mais que pessoas o julgavam pelas condições a qual ele estava, por mais que pessoas talvez só lembravam dele quando ele gritava lá no sepulcro, talvez de pessoas, aleluia, que olhavam para aquela condição e só esperavam o resultado de morte sobre a vida dele, aleluia, mas existia naquele momento, principalmente pisando naquela terra, aleluia, um Deus, aleluia, que deixou toda a tua glória, aleluia, e veio, aleluia, para descer, para mudar a minha e a tua história. Talvez ainda ele não conhecia, mas o dia de transformação na tua vida e na tua família tinha chego. Eu quero dizer algo para você, querido. Talvez você não saiba o dia, talvez para você seja mais um culto de domingo, que você entrou e vai sair da mesma forma, mas Deus está dizendo: por mais que pessoas te feriram, te abandonaram, esqueceram de você, não dão mais a mínima porque você tem passado, Deus manda dizer lá do alto sublime trono: eu tenho visto o que você tem passado, eu tenho visto as tuas lágrimas derramadas, eu tenho colhido a cada uma delas. E talvez, se assim você crer, a tua história pode mudar hoje, ou dizendo melhor, a tua vitória pode chegar hoje. Para aquele homem era mais um dia, mas o dia dele chegou, a qual ele não voltaria para o sepulcro, mas ele voltaria para a tua casa, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pastor, o que isso tem a ver? É motivo de você erguer as tuas mãos e dizer: Senhor, eu entrei aqui derrotado, ferido, eu entrei aqui enfermo, eu entrei aqui, Senhor, de uma forma a qual eu não sei mais o que fazer, aleluia, mas eu creio que até o término deste culto, o Senhor pode mudar a minha história. Eu posso voltar para minha casa com a vitória nas minhas mãos. Eu posso voltar para minha casa não mais para chorar dentro de um quarto escuro, mas eu posso voltar para minha casa dando um brado de júbilo e dizendo: só o Senhor é Deus. Ai, como louvado seja o nome do Senhor. Creia, creia. Talvez ainda não aconteceu porque você não crê. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Creia, creia. Eu creio que eu vim aqui nessa noite como servo, e Deus sabe o que eu preciso. Eu preciso de algo hoje. Deus sabe. Eu preciso de uma cura, aleluia, da tireoide a qual eu tenho. Eu creio, eu preciso. Aleluias, eu creio que Deus ele pode transformar a minha vida. Porque eu não saí da minha casa para vir aqui apenas para cultuá-lo mais uma vez, em dizendo: eu estou aqui, viu, daqui a pouco eu vou embora e pronto, acabou, só para bater cartão. Não, eu estou aqui para adorá-lo e crendo que a vitória pode chegar na minha vida hoje.
creia que a sua semana não será a mesma como foi essa passada. Talvez essa semana que você passou foi uma semana difícil, uma semana de dor, uma semana de humilhação, uma semana de vergonha, uma semana que você perdeu, uma semana a qual você recebeu uma notícia talvez que não te agradou, mas sim te entristeceu. Mas eu quero dizer, amado, quando do relógio der a meia-noite, aleluias, vira um novo ciclo, ou seja, é um novo tempo, uma nova história. E o Senhor está dizendo: saia daqui hoje crendo e acreditando que a tua vitória, como chegou na vida daquele homem, pode também chegar na tua vida hoje. Acredite nisso. Acredite. A Bíblia diz que nós precisamos ter a fé apenas do tamanho de um grão de mostarda. Pelo menos uma fagulha de uma brasa que já se apagou há muito tempo. Então permita, fala: Senhor, eu creio, eu acredito. Oh, Pai. E descendo do barco, este homem que estava possuído por demônios veio ao encontro de Jesus. Aí eu quero entrar agora em um contexto, uma situação muito delicada e muito interessante. Este homem que estava possesso, a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, ou seja, eu gosto de viajar, gosto de dar umas viajadas. Na palavra de Deus eu gosto sempre de mencionar o lado natural, o lado espiritual. No mundo natural e físico, quando Jesus desce do barco com os seus discípulos, é a coisa mais comum, como vários homens. Se era ao leste da Galileia, ou seja, Gadara ficava bem próximo à margem da Galileia. Então acredito que muitos homens paravam o barco dali e desciam dali naturalmente. Talvez para pescar, para vender alguma coisa ali, enfim. Mas quem estava descendo do barco não era um homem comum, um pescador comum. Eu fico imaginando Jesus naturalmente descendo do barco. Ele desce do barco, ajuda os seus discípulos a descer e vai em direção, aleluias, para aquele cemitério. E a Bíblia vai dizer naturalmente que aquele homem, ele olha, ele avista um homem, aleluias, descendo de um barco. E quando ele avista aquele homem descendo do barco, ele não pensa duas vezes. Porque talvez algum tempo, há muito tempo atrás, homens desceram do barco para vê-lo naquelas condições, ou para poder ajudá-lo. Talvez muito tempo as pessoas não passavam ali, nem sequer barco encostava naquele lugar. Mas quando Jesus ele desce, no seu homem natural, é uma coisa mais comum do mundo. Ele desce os outros discípulos, ele vai em direção. Aquele homem naturalmente também, vendo aquele homem vindo, ele vai em direção dele. Mas no mundo espiritual, talvez no momento que Jesus desceu no natural nada aconteceu. Mas de uma coisa eu tenho a certeza, porque o Deus que nós servimos, jamais eu vou submeter o poder dele. Jamais eu vou duvidar do seu poder. Jamais eu vou desacreditar do seu poder. Jamais, querido, eu vou, aleluias, colocar o seu poder, esquadrinhar o teu poder, limitar o teu poder. Jamais eu vou fazer isso. Então eu creio que naquele momento, querido, eu falei, não submeter o poder dele. Me perdoa. Mas jamais eu vou desacreditar no seu grande poder. Mas no espiritual, eu creio que no momento que ele desce do barco, aleluia, que ele coloca a planta dos teus pés naquele lugar, espiritualmente falando, aquele lugar estremece. Espiritualmente falando, há um terremoto naquele momento, quando o Senhor Jesus ele desce daquele barco, porque alguma coisa iria acontecer. Aleluia, não somente aquele homem possesso, mas havia mais e mais demônios sobre aquele lugar. Mas quando, espiritualmente falando, o Senhor ele desce, e a Bíblia diz que ele é a luz do mundo. Aleluia, aquele lugar que estava em trevas, espiritualmente falando, querido, aleluia, aquele lugar começa a tomar uma forma diferenciada a qual estava. Aleluia, porque a palavra de Deus diz: oh papai, que sociedade tem as trevas com a luz? Aonde o Senhor chega, as trevas têm que bater por retirada.
No momento que o Senhor ele chega, espiritualmente alguma coisa acontece naquele lugar. Os demônios que estavam ali vê quem era de fato. Mas algo agora eu quero perguntar para você, como a Bíblia também pergunta para nós: como pode um demônio vendo, presta bem atenção, como pode um demônio vendo quem era, porque demônio é espírito, amém ou não amém? Então ele vê possesso, ele vê tanto o natural quanto o espiritual. Então ele enxergava tanto o natural quando ele estava sob o comando daquele homem, quanto também o espiritual. Então o que acontece, querido? Uma coisa que vem uma pergunta para nós: como pode um demônio ir de encontro a Jesus e se prostrar aos pés dele e implorar a ele? Não tem cabimento um negócio desse, sendo que as trevas, ela não pode com a luz, sendo que não há sociedade, não tem como caminhar dois juntos, aleluia, nem a luz com as trevas. Aonde a luz chega, aleluia, as trevas são, querido, retiradas, e a luz começa a tomar conta daquele lugar. Então é impossível, seria impossível, um demônio vendo o espiritual, vendo quem pisou naquele lugar, iria trazer algo diferente para aquela cidade, ele ir correndo de encontro. É óbvio, Satanás iria fugir. Satanás iria do lado oposto, quando Jesus estava vindo. Jamais Satanás, ele iria de encontro a Jesus, sabendo que Jesus iria fazer naquele lugar. Obviamente ele ia pegar e sumir daquele lugar muito rápido. E o que me chama a atenção, cara, se tem crente que corre de Jesus, muito menos demônio. Se tem crente que conhece a palavra, foge de Jesus, quando Jesus quer mesmo tratar, corre, foge, não quer. Você imagina Satanás então? É óbvio que ele ia sair correndo, é óbvio que ele ia fugir daquele lugar. Mas o que me chama a atenção nisso, que eu quero trazer para você agora, aleluia, no verso 29 diz assim, ó: este espírito o havia agarrado muitas vezes. Ou seja, vou repetir, no verso 29 diz: esse espírito maligno o havia agarrado muitas vezes. Isso significa que o quê? Que esse espírito maligno se apossava daquele homem, saía daquele homem, ele tinha entrada, ele era free naquela vida, ele tinha a entrada VIP naquela vida, então ele entrava e ele saía na hora que ele quisesse. Então a Bíblia vai mencionar isso, que aquele homem, ele era possesso, ele foi possesso por várias vezes. Tinha momento que ele ficava possesso, e tinha momento que ele ficava em sã consciência. Tinha momento que ele ficava possesso, e tinha momento que ele ficava em sã consciência. E o interessante de tudo isso, querido, olha que interessante, o ser espírito, ele não se cansa. Ou seja, o espírito maligno, ele não se cansa. O céu não dorme. Aleluias, querido. Os anjos do Senhor que está ao teu redor, ele não se cansa, porque é espírito. Espírito não tem dia, não tem noite, não tem fome, não tem cansaço. Mas, olha que interessante, porém o corpo humano há necessidade de descanso. O nosso corpo físico, ele há uma necessidade de um sono. Ele há necessidade de deitar numa cama e ter algumas horas de sono, né, Deus? Porque o nosso corpo, ele é limitado, presta atenção, ele é limitado. Então a gente precisa, quando estamos cansados, fadigados, nós precisamos deitar, descansar no mínimo 8 horas, para poder repor as nossas energias, para poder a gente ter um dia novamente pela frente. Então o que acontece, querido? Neste caso, o demônio, ele era obrigado a respeitar os limites do corpo físico deste homem. Olha o que está escrito aqui, a qual nós lemos: esse espírito o havia agarrado por muitas vezes. O que quer dizer isso? Porque o espírito, aquela legião que estava sobre aquele homem, ele usava aquele homem, ele humilhava aquele homem, ele machucava aquele homem, ele levava aquele homem correndo para o deserto, voltava de novo, fazia aquele homem andar sobre os sepulcros e fazia aquele homem para lá e para cá. Chegava um momento que aquele físico, o corpo físico daquele homem não suportava mais.
E para Satanás não perder ele para a morte, por limite, por estafe, Satanás fazia o quê? Desapossava daquele corpo, aquele homem, blum, capotava, dormia, descansava. Quando o seu corpo físico já estava recarregado as suas energias, quando ele acordava, Satanás, opa, recarregou a pilha, agora eu vou lá e, pum, tomava posse de novo. E assim foi por tempos. Ué, é muito simples, querido. Quantos aqui, não vou perguntar, né, misericórdia, mas quantos aqui já sentiram, foram cheios do Espírito Santo? Não vou perguntar quem aqui ficou endemoniado, está repreendido. Mas assim, quantos aqui, queridos, já foram cheios do Espírito Santo de Deus, mas cheio mesmo de, cara, rodopiar, de falar em língua e pular, chutar cadeira? Quantos aqui já sentiram isso? Misericórdia. Eita papai, hoje é dia que Deus quer ressuscitar esse negócio aí. Quantos aqui já sentiram isso, querido? Aleluia. Você não se sente cansadaço depois? Não dá aquele baque, aquele peso? Quantos aqui já chegaram, talvez você chegou, aí eu consigo entender algumas coisas. Cara, você chega, desce do carro, todo estiloso, na hora que você entra na igreja, dá aquele baque, você fica meio estafado. Aí é estranho, sabe por quê, Juliano? Que acaba, cara, galera não dá um glória, mas na hora que acaba o culto fala mais que a boca. É incrível, cara. Meu, na hora que está no culto, cara, não estou julgando não, fique em paz que eu vou explicar o que é isso. Mas acabou o culto, é incrível, dá a bênção apostólica. Faça assim, irmão, para dar a bênção apostólica, com grande amor de Deus. Amor de Deus. Cara, amém? Amém. E aí, irmão, beleza? Ô, benção, vamos sair, vamos curtir, vamos ficar no WhatsApp até 6 horas da manhã. Aí você fala, cara, mas como assim, velho? Está no culto, está morrendo, acabou o culto, está vivo. Antes do culto está vivo, chegou no culto, morre. Aí depois acabou o culto, cara, é uma inversão meio esquisita isso. Por quê? Quando nós estamos em um ambiente espiritual, o nosso físico, ele está sujeito, querido, a ficar cansado, fadigado. Então quando você está na presença de Deus, adorando, louvando e tal, e aquele negócio todo e tal, cara, depois acaba, você fica, meu, que canseiro. Você vai embora cansadão. E pessoas também que ficam possessas, depois que a pessoa liberta ali, cara, dá aquele baque, dá aquele cansaço. Por quê? Porque o nosso físico, ele é limitado. E então aquele demônio, por a Bíblia dizer no verso 29, que por várias vezes o espírito mal tinha agarrado aquele homem, isso significa que quando ele se cansava, o espírito saía, ele descansava, dormia, tirava aquele cochilo. Quando ele acordava, o espírito mal tomava posse da sua vida de novo, fazia o que tinha que fazer, um balaio de gato com a vida dele. E quando ele estava cansado, então, ou seja, o ser espiritual, ele era obrigado, essa legião de demônios era obrigado a respeitar os limites físicos daquele homem. Era obrigado, não tinha para onde correr, porque até então ele não queria matá-lo, ele queria humilhá-lo. Então naquele momento, mas como assim, pastor? Que aquele homem então possesso, ele vai em direção de Jesus. Como que o demônio, vendo quem era aquele homem que estava chegando, vai em direção a ele? Aí eu busquei no Senhor e falei, Senhor, revela este manto terra para nós. Aí, querido, Deus veio e falou em relação a isso. É simples, Satanás, ele era obrigado a respeitar os limites físicos daquele homem. E aí, então no momento que o Senhor Jesus, ele chega naquele lugar, e ele pisa naquele lugar, o homem, ele desperta, ele vê na sua sã consciência, ele vê que estava chegando ali um homem, ele não conhecia, ele não sabia quem era Jesus, talvez nunca ouviu falar, mas para aquele homem que estava chegando naquele lugar, para ele era uma ajuda, ou alguém que veio me dar um abraço, ou alguém que veio tentar me acorrentar de novo, ou alguém que veio trazer uma comida, ou alguém que veio trazer uma água. E naquele momento, na sua sã consciência, porque a sua energia já estava toda carregada, ele estava no ápice da sua energia, ele olha para aquele homem que está vindo e ele sai correndo. E quando ele avista aquele homem na sua sã consciência, a Bíblia diz que Jesus, ele não era bonito,
Então eu fico imaginando a vista, o olhar daquele homem na sua sã consciência, vindo aquele outro homem chegar. Ele olha, é mais um homem comum, com as suas sandálias, aleluias, de tiras de couro, com os teus pés empoeirados. Ele olha para as tuas vestes, talvez umas vestes surradas, encharcadas pelo teu suor, com um talit sobre os teus ombros. Ele olha talvez ali para o teu rosto, um rosto o qual não tinha formosura, mas um rosto, aleluia, de misericórdia. Ele olha para os teus cabelos, um cabelo comprido, castanho, aleluias, e a tua pele queimada daquele sol, daquele deserto. Ele olha e ele vê que um homem comum, simples, estava ali, talvez para oferecer ajuda. E ele não perde tempo. Aí que é onde pega, porque a gente não pode perder oportunidade. Porque, pastor, talvez você está aqui dizendo: se não acontecer nada, beleza, quarta-feira eu estou aqui, amanhã pertence a Deus, aleluia. Eu vou deixar para outro culto, porque não estou a fim de acreditar hoje não, talvez amanhã não exista nem para mim, nem para você. Deus está dizendo assim: como aquele homem não desperdiçou a oportunidade de ajuda, o Senhor está dizendo: não desperdice a oportunidade que Deus está te dando hoje. Cutuque essa pessoa que está do teu lado, fala para ela assim: hoje talvez é o dia da tua vitória, ou melhor, aleluia, afirme na vida dela. Olhe para ela, cutuque ela. Se ela não olhar para você, pode chacoalhar dizendo: quem pediu foi o pastor. Diz para ela assim: hoje é o dia da tua vitória. Então, aleluias, não desperdiça essa oportunidade, não deixa essa oportunidade de lado. Sabe o que Deus está mandando dizer? Levanta do teu lugar e corre em direção a Ele. Pastor, estou cansado, estou desanimado, estou triste. Não interessa. Levanta e corre com as condições que você está. Eu quero dizer algo para você: aquele homem ainda estava nu. A sua vergonha estava exposta. Eu só vou para Jesus quando eu parar com isso, com aquilo. Jesus está dizendo: ei, vinde a mim, você que está cansados, oprimidos, sobrecarregados, que quem muda, quem transforma sou eu. Não vai por aquilo que o homem acha, que o homem diz, aleluia. Então vem do jeito que você está, mesmo com a sua nudez exposta, mesmo todo ferido, venha, se lance aos meus pés, que algo acontece na tua vida. Então levante do teu lugar e corra em direção a Ele. Aquele homem não perde a oportunidade, Marcelo. Ele com teu físico já ali, sem antes de Satanás se apossar ele, irmã Fátima, ele corre em direção ao Senhor. Mas ele não conhecia quem era Jesus. Era apenas mais um homem, presta atenção, era apenas mais um homem comum que estava vindo para ajudá-lo. E no momento que ele está chegando próximo a Jesus, Satanás vê aquela situação. Aleluia! Eu quero ser ousado no que eu vou falar. Talvez o que ofuscou os olhos de Satanás em não perceber que aquele homem saiu do lugar para chegar até Jesus foi a luz do mundo que estava naquele lugar. Porque no momento que aquele homem chega próximo, Satanás não perde tempo e toma a vida dele. Na hora que aquele homem chega próximo à ajuda, Satanás toma a vida dele a fim de impedir aquilo que estava por vir. Aleluia. E no momento, aleluia, que ele está chegando perto, Satanás sai de onde ele está, se apossa daquele homem. A Bíblia diz que ele dá um grito. No momento que ele dá um grito, Satanás toma ele. Quem dá o grito de misericórdia, de derrota, foi Satanás. E aquele homem então, ele cai de joelho. Mas não em sua sã consciência, porque quem estava agora era Satanás na tua vida. No momento que aquele homem ele cai, já possesso, ele cai, aleluia, aleluia, como eu disse, Satanás na tua vida naquele momento, ele poderia ver o mundo natural e físico, e espiritual,
ele tinha poder, aleluia, porque ele estava sobre a vida daquele homem, então ele poderia ver o mundo natural e o mundo espiritual. Satanás com, aleluia, aquele corpo tomado, a fim de impedir o que Jesus iria fazer na vida dele. Quando Satanás, ele abre os olhos daquele homem, aleluia, quando ele começa a erguer a tua cabeça, aquele homem, sua sã consciência, ele vê uma sandália de tiras de couro e os teus pés empoeirados, mas Satanás, vendo o lado espiritual, ele vê os pés, aleluia, reluzente como um latão, a qual saiu da fornalha. Ele ergue mais um pouco os teus olhos, ele vê na tua coxa direita escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele olha mais um pouquinho os seus olhos, ele vê não mais, aleluia, umas vestes surrada, aleluia, molhada de suor, mas ele vê umas vestes de linho fino branco, com cinturão de ouro. E quando Satanás, aleluia, apossado daquele homem, com os teus olhos ele começa a olhar para cima, ele vê, aleluia, não um semblante de misericórdia, mas ele vê um semblante como resplandecente de um sol. Ele olha para os teus olhos, não vê os olhos, aleluia, de dor, os olhos de cansaço, mas ele vê os olhos como tocha de fogo. E quando ele olha para a tua cabeça, aleluia, ele não vê cabelos castanhos, aleluia, mas ele vê cabelos alvos como uma neve e uma coroa de ouro sobre a tua cabeça. E ele diz: Yeshua Bar El Elyon. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que queres comigo? A Bíblia vai dizer que ele esfrega a cara no pó. Quem? O homem, não Satanás, porque ele sabia que quem estava na tua frente tinha autoridade para mudar a história daquele homem. Quero fazer uma pergunta para a igreja, talvez vai ficar bravo comigo. Se Satanás reconheceu o senhorio de Jesus, se prostrou e se humilhou, por que ainda você insiste em dizer que não vai fazer? Não vou adorar, não vou dar glória. Aí entra em contradição algo. Se o próprio diabo, Juliana, se o próprio diabo, eu vou repetir, se o próprio diabo, ele se prostrou possesso no corpo daquele homem, reconheceu quem estava na tua frente, aleluia, e implorou para ele, quem somos nós para não querer se humilhar, para não querer dobrar o joelho, para não querer reconhecer a tua autoridade, para não querer erguer as mãos e adorar, para querer se entregar a ele? Quem somos nós? Ou seja, que moral como ser humano, criador, aleluia, falho, nós temos para dizer não para ele? É muito difícil de engolir isso. Pastor, eu não estou bem, mas todo dia está feliz com todo mundo. Quando chega na presença de Deus, tem uma dificuldade de se humilhar, tem uma dificuldade de se entregar. Eu quero dizer algo para você. A gente não pode dizer para o Senhor: quando eu chegar no céu eu te adoro. Deus está dizendo: me adora agora. Vai esperar chegar no céu para me adorar? Aleluia, adore agora, é hoje. Quando eu chegar no céu eu me humilho. O Senhor está dizendo: humilhe agora a tua carne, se prostra, esfregue a tua cara no pó, porque lá no céu, aleluia, nós vamos estar na presença dele, aleluia, a eternidade, louvando com os anjos, dizendo junto com os serafins: Santo, 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 Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória.
Se for necessário, peça perdão, até para pessoas que não fizeram nada, ou até mesmo peça perdão para pessoas, até mesmo que você talvez não fez nada por ela. Se for necessário, humilhação não é vir para o culto, não. Humilhação não é ter dinheiro, não. Humilhação não é andar a pé, não. Humilhação não é porta de emprego fechada, não. Humilhação, querido, não é comer pão e café preto toda manhã vencido, não. Humilhação não é isso. Isso se chama deserto, processo necessário nas nossas vidas. Humilhação é você dobrar o teu joelho, colocar a cara no pó, reconhecer a tua falha, o teu erro, se arrepender e pedir perdão a Ele, dizendo: Senhor, eu reconheço, aleluias, que eu sou um homem que preciso de Ti a cada dia mais. Por isso, Senhor, transforme a minha vida, transforme o meu eu, mude o meu caráter, mude a minha história, para a vitória chegar, para a vitória ser concretizada, para a promessa de Deus vir sobre a tua vida. É necessário a humilhação. É necessário. Não tem para onde correr. Humilhação é reconhecer o erro. Humilhação, aleluia, é ver o quanto somos miseráveis, aleluia, se não tivermos Deus como nosso Senhor. Ana queria tanto um filho. Ana queria um filho. Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Ia lá, oferecia o sacrifício de oferecer e ia embora. Aí Deus falou: isso não é humilhação não, filha. Isso não é humilhação não. Talvez por várias vezes ela chegou para Eucana e diz assim: esse ano eu não vou para Jerusalém não. Por quê? Porque Deus não me deu um filho. Eu não vou adorar Ele não. Ele não merece a minha adoração, porque Ele não fez o que eu quero. Ele não fez o que eu queria, não saiu do jeito que eu esperava. Mas ela entendeu. Se eu tão somente, aleluias, o tocar, aonde? No seu ombro? Não, nas tuas vestes, na orla, cai cara no pó, humilhação, reconhecendo. Ela chega no templo, dobra o teu joelho, se lança aos pés, se humilha, aleluias, lágrimas, e os teus lábios só se mexiam, a um ponto até de julgá-la, dizendo assim: filha, não bebes mais. Mas Deus sabia que naquele momento que ela foi, aleluias, para o templo, para a igreja, talvez ela entrou assim com o seu peito estufado, dizendo: eu não vou adorar Ele, porque não saiu do jeito que eu quero. Aí Deus diz assim: então você vai voltar para a tua casinha e vai continuar com essa vidinha do jeito que está. Mas quando você entender que você tem que se humilhar, aleluia, as coisas vão começar a ser diferentes. Então quando vier, por favor, não faça por mim, faça por você. Quando você entrar por aquela porta, tira a sandália dos teus pés, aleluia, querido, chega neste lugar, você sabe o que Deus está dizendo, se humilha na presença dEle, não queira bater de frente com Ele, não queira fazer chantagem com Ele, não queira fazer a base de troca com Ele. Não saiu do meu jeito, do jeito que eu esperava, não vou adorar, não vou fazer, não vou no culto. Deus está dizendo, as coisas só vão começar a mudar quando você levantar da tua cama, não com os teus pés, com o teu joelho, e não olhar para cima, olhar para o chão e começar a dizer: só o Senhor é Deus, o Senhor pode mudar a minha história. Ou melhor, as coisas vão começar a mudar quando nós começarmos a andar de joelho, de cabeça baixa, de derrota por derrota, não, de cabeça baixa por humilhação e reverência ao Senhor. O que tem de gente querendo ser melhor do que os outros, o que tem gente querendo fazer
troquinha com Deus, barganhinha com Deus. Oh, olha aqui, as coisas estão ruins. Só quero dizer, se você não se humilhar da forma que a Bíblia diz, vai piorar. E não está aqui não, é o que Deus manda dizer. Está querendo fazer biquinho, está querendo fazer chantaginha, está querendo dizer para Deus que não vai fazer mais porque não saiu do teu jeito. É simples, Deus está dizendo, oh, Deus aqui sou eu. Aleluia. Vocês são criatura, vocês são escravos do meu amor, vocês são servos. Quem tem que se prostrar é vocês e não eu. Quem tem que dar ordem sou eu e não vocês. Quem fala neste lugar, Radeshedecai, aleluia, sou eu. Então obedeça ao que está aqui. Pare de querer achar, aleluia, argumento para poder justificar erro e pecado. Pare de querer ficar achando argumento com os outros, aleluia, para poder justificar uma vida acomodada, a fim de não querer se humilhar na presença dele. O lugar de honra na vida de um cristão, não estou falando de crente de gospel, eu estou falando de um cristão. Lugar de honra é onde, pastor? Na televisão, nas rádios, no holofote? Não, o lugar de honra para um cristão é no chão. Lugar de honra, aleluia, para um cristão é no anonimato. Quando for orar, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, ora, se humilha, que ali eu vou revelar para ti o oculto e o secreto. Tem muita gente indo no vácuo dos outros. Deus está dizendo assim: vem no meu. Não vai no dos outros, não. Não vai na onda gospel, não. Não, vem no meu. Se humilhe para mim, faça para mim. E naquele momento, aquele demônio reconhece e implora. Eu vou repetir: implora, insiste. Ele não falou assim, sendo Satanás. Ele não se ergueu e falou assim: o que você quer comigo? Não. Com a cara daquele moço no pó. Talvez Jesus nem entendeu direito. Jesus. Por que ele falou Jesus? Aquele homem não conhecia, não sabia quem era, mas Satanás conhecia quem era. O que queres, filho do Deus Altíssimo? O que queres comigo? Aleluia. Eu peço a ti que não nos atormente. Satanás pedindo para Jesus não atormentar ele. Olha que interessante. Mas na verdade, no original, sabe como diz, sabe como está? Diz assim: peço-te a ti que não nos atormente antes da hora. Satanás está dizendo: eu sei que um dia o Senhor vai nos lançar lá para o lago do fogo de enxofre, mas por enquanto deixa nós aqui quieto. Deixa nós aqui quietinho, não mexe com nós não. Aí Jesus vai, naquele momento, dá uma hora e pergunta quem era o nome daquele. Aí ele diz: nós somos legião, porque nós somos muito. Ele não respondeu porque ele não tinha opção, ele respondeu porque quem estava perguntando era o próprio Senhor Deus. Oh Pai, um tipo de humilhação também é, sabe como? Aleluias. Quando eu pergunto, ele responde. Quando ele pergunta, eu respondo. E sabe qual tem que ser? Mas pastor, eu tenho total poder de escolha. Beleza, tem mesmo. Mas a nossa pergunta tem que ser assim, nossa resposta tem que ser assim para a pergunta dele: eis-me aqui, Senhor. Faça o teu querer, faça a tua vontade. Oh papai amado Deus, Deus é maravilhoso e fiel. E aí, queridos, para a gente encerrar, os demônios imploram para Jesus para não mandar eles para o abismo, ou seja, para mandar eles para o inferno, e pede para eles se apossarem dos porcos. Por que dos porcos? Porque, eu quero só dar uma questão bem rápida aqui. Eu vi algumas ideias em questão disso, de porcos, de Gadara, tal, aquele negócio todo. Algumas explicações dizendo assim que aquele lugar era a Decápolis. E este lugar era um lugar com 10 cidades. E dizem que este lugar, a qual Gadara fazia parte dessas 10 cidades, era de origem grega. Então o que acontece? A lei do Senhor
não pertencia àquele povo. Então era por isso que aquele povo criava porcos, ou sequer ganhava dinheiro com aqueles porcos. Mas aí eu vim buscar e falar assim, mas aquele lugar era de origem grega, e Jesus não saiu de Jerusalém para poder ir em nenhum outro lugar a não ser pregar para os judeus, porque só tem uma parte, uma hora na Bíblia que diz o quê? Que Jesus ele vai para, como é que é o nome? Alguém me ajuda aí? Cananeia, é isso? Aonde aquela mulher implora para ele? Cananeia, que era fora de Jerusalém. Jesus sai dali porque os religiosos, os fariseus estavam, fadigando ele. Ele sai dali para poder descansar, porque ele não estava conseguindo, as pessoas estavam indo falar, questioná-lo. Ele sai dali. E quando ele chega ali, essa mulher cananeia se prostra até ele, e ele diz: se apartar de mim, eu não tenho nada contigo. Nós sabemos disso. Ele diz: olha, eu vim só para pregar para os meus, só para os judeus. Então, se aquele lugar era de origem grega, eu não acredito que Jesus saiu, deixando o seu povo em si, para poder ir naquele lugar, porque sendo que ele tinha um propósito. Aquele lugar, com as 10 cidades com a qual a Bíblia diz, pertencia sim a Israel. Só que, como o povo sabia e conhecia da lei, que porcos eram animais impuros, a qual eles não poderiam comer, eles estavam de uma forma ganhando dinheiro com aquilo. Porque até então, se Satanás ele estava e ele permanecia sobre aquela vida, era exatamente porque aquele lugar estava fora das leis de Deus. É muito simples a gente entender, querido. Sabe por quê? Aleluias, porque Satanás, ele só habita em lugar sujo. E porco, por ser um animal impuro, a qual para os judeus não podem comer, e ele também é um animal que ele só fica na lama, ou seja, lama representa pecado, sujeira. É muito simples também nós entendemos em relação a isso, porque pecado, ou seja, aquele porco representava o ninho de pecado, de desobediência daquele lugar. É por isso que Satanás ele diz: peço a ti que não nos mande para o abismo, mas que nós possamos nos apossarmos daquela manada de porcos. Ele estava dizendo: o Senhor veio, mudou essa história, vai limpar essa vida, mas nós necessitamos de se apossar de um lugar sujo, aonde há sujeira. É muito simples, nós entendemos, porque a Bíblia fala também do nome de Beelzebu, que seja, o significado é príncipe das moscas. Moscas aglomeradas está aonde? Aonde tem sujeira, podridão, carniça. Então é muito simples nós entendermos, aqueles porcos a qual Satanás próprio se refere, permita-se que nós entramos naqueles porcos. Ele estava dizendo assim: nós precisamos permanecer nessa cidade que é uma podridão de sujeira, de pecado e de desobediência à sua lei. E como Jesus também sabia que aqueles porcos iam contra a própria lei dele, ele permite que que Satanás ele vai. E no momento Satanás toma posse daqueles porcos, os porcos caem precipício abaixo, e a Bíblia diz que eles morrem afogados. E os homens que estavam ali cuidando daqueles porcos, olham o que aconteceu, saem correndo para levar notícia. De quem? Do homem? Não, dos porcos. O mais triste é isso. Alguns ficaram admirados por aquilo que Jesus fez, mas a notícia correu, aleluias, pelos porcos que foram arremessados do precipício. Oh Deus, muito obrigado. Eu quero dizer algo para você. Tem muita gente muito mais preocupada em contar a desgraça dos outros do que contar a bênção do irmão a qual ele recebeu. A notícia de desgraça corre rápido, Luciano, mas a notícia de bênção, Fábio, chega em 2, 3. Aconteceu alguma coisa com o irmão, você viu o irmão? O irmão está desviado, o irmão está pecado, o irmão está em pecado, porque o irmão caiu, porque o irmão aquilo, e a notícia começa a correr em toda a cidade. Sabe como é que se chama isso? Fofoca. Falar, aleluias, da desgraça dos outros, levar à frente aquilo que não pertence a você. Se chega a desgraça de alguém nos teus ouvidos, em vez de levar e espalhar pela cidade, dobra o teu joelho e vai orar por aquele. A fofoca, ou seja, a palavra que foi espalhada foi em relação aos porcos e não à transformação de vida.
Então vamos começar a soprar mais, aleluia, as bênçãos da vida dos outros. Você viu o irmão, foi batizado com o Espírito Santo. Você viu o irmão, aceitou Jesus. Você viu a família daquela irmã, cara, está sendo transformada pelo Senhor. Você viu aquele irmão, recebeu uma grande bênção de Deus. Você viu o testemunho daquela irmã, edificou a minha fé, que bênção. Vamos parar de espalhar a notícia dos porcos e começar a espalhar mais a notícia da transformação que Jesus tem feito neste lugar. Aleluia. Vamos parar de insistir em levar a notícia dos porcos e começar a levar notícias de Jesus, o que Ele fez na vida de muitas pessoas. E volta aquela pessoa, aquela galera aglomerada, bravo, povo bravo. E a Bíblia vai dizer assim, que no momento que aquele povo chega, aquele homem que antes nu, machucado, todo sujo, todo ferido, todo humilhado, a Bíblia relata claramente que ele estava sentado do lado dos pés do Senhor, vestido de pleno juízo. Ou seja, ele estava aos pés do Senhor com a tua vida transformada. Aleluia. Se edificou a fé de alguém lá, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, que Jesus mudou a história daquela família, daquela vida e daquela cidade. Por mais que pessoas se preocuparam mais com os porcos e menos com a transformação de vida dele, mas os porcos morreram e ele estava vivo. Os porcos foram derrubados ribanceira abaixo, ou seja, aquilo que era podre, Jesus arrancou daquele lugar e trouxe vida aonde tinha morte. Querido, não importa, aleluia, a má notícia que está correndo sobre a tua vida, do processo, do que você passou, mas o que mais importa é que hoje você sai daqui, aleluia, sentado ao lado dos pés do Senhor, vestidos em pleno juízo, aleluia. Ou seja, pastor, mas eu não preciso de libertação, eu não estou endemoniado. Eu quero dizer algo: vestido em pleno juízo, aquele que perseverar até o fim receberá vestes novas. Jesus está dizendo assim, querido, aleluia, deixe que a podridão, a sujeira, aleluia, caia em ribanceira abaixo. Mas o que mais importa não é a má notícia da situação a qual você passou. O que mais importa é da transformação de vida que eu fiz sobre a tua casa. E o povo fica tão irritado com a perca daqueles porcos. Se coloque de pé, por gentileza. Que o povo não acha nada legal do que aconteceu com aquele homem.